É uma grande alegria, né? Sempre que podemos aqui nos reunir nessa casa querida, nessa família CELD, em que nos sentimos sempre muito bem, muito em paz. Falar em paz, né? Tema difícil hoje em dia, porque nos faz pensar nas diferentes formas de obtê-la. Quando iniciamos, né, com esse pensamento aqui trazido em Mateus, né, que Jesus nos deu, não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Inicialmente, primeiro pensamos assim, que coisa estranha, né? Não à toa está no capítulo de estranha moral. A gente começa a pensar, será que foi Jesus que disse isso? Parece que está contraditório por outras falas do Cristo. Porque é o mesmo Jesus quem nos disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, ele faz aqui uma importância questão do coração pacificador. Depois, no Evangelho de João, lá no capítulo 16, ele nos diz assim, ó, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz que nós teríamos nele paz. E no Antigo Testamento, o profeta Isaías já falou que o Messias era o príncipe da paz, que vinha com um papel de pacificador entre Deus e a humanidade. Aí a gente quer entender, porque todo mundo está esperando Jesus vir com a paz, e aqui ele diz que não vem trazer a paz. Isso inicialmente parece estranho e contraditório. Mas é Kardec quem nos responde essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 17, que ele nos diz assim num trecho. Jesus nada disse de absurdo. Para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Portanto, não há contradições nessas palavras, desde que busquemos o verdadeiro sentido que a doutrina espírita, como esse conjunto de chave, nos possibilita. Por isso estamos estudando numa casa espírita, para ver se nós chegamos a esse entendimento. Todos nós. Jesus nos faz pensar quando nos faz uma colocação dessa. Primeiramente, para compreender o estudo, a gente tem que contextualizar, colocar essa situação no contexto histórico. Esse capítulo de Mateus, né, no Evangelho, capítulo 10, na realidade, ele descreve ali, Jesus, o envio dos 12 apóstolos. Né? Ele enviou os apóstolos numa missão para pregar e para realizar as curas. Então, é um guia, esse capítulo 10 é um guia dessa missão, de como os apóstolos deveriam se comportar. A primeira missão, ela iria ocorrer nas cidades por Israel. E o que ele vai encontrar nessas cidades de Israel? Os judeus. Então ele faz uma série de anotações dentro desse capítulo para que eles soubessem como se comportar diante dos judeus. Porque os judeus estavam aguardando um Messias que os libertasse do jugo do Império Romano. Eles esperavam um Jesus que guerreasse contra Roma e liberasse Israel, e assim eles teriam paz, a tão sonhada paz do judeu. E nesse momento, Jesus, já sabendo o que aguardava lá os discípulos, né, ele já disse que ele não veio trazer a paz à terra, porque ele não veio à terra para resolver problemas do mundo.
os problemas dos judeus. Ele veio para trazer e realizar a vontade de Deus. Sua missão é outra. Então ele já deixa aquilo ali muito claro. E a espada que ele fala, eu vim trazer essa espada, ela não se refere a um instrumento de guerra literal. Não era isso que ele estava querendo dizer. Era uma metáfora para indicar ali que teria conflito e dissensões com a sua mensagem. Ele já preparava todos os seus seguidores para o que iriam encontrar, conflitos e separações. Essa espada tem esse significado, que a gente pode falar por uma figura de linguagem, não é? Então a gente está tudo preparado para o que vai encontrar quando fala na mensagem do Cristo. Bem, nós fomos buscar no Evangelho de João uma outra passagem em que Jesus nos fala também de paz. No capítulo 14, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa é a fala do Cristo dentro do Evangelho. O que a gente percebe? Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, existem dois conceitos diferentes de paz. A gente já começou a entender a paz do mundo e a paz do Cristo. E todos nós somos, desejosos de termos paz. Isso é natural, isso é um anseio humano. Mas qual paz? A paz do mundo ou a paz do Cristo? Então a gente tem que estudar. A gente tem que começar a separar essas informações, que nós juntamos tudo na nossa mente, é natural. Então vejamos bem. Fomos ao dicionário para buscar o significado da palavra paz, como o mundo a entende, de uma forma geral. Ausência de guerras, ausência de problemas, um estado característico, um lugar, um momento em que não tenha barulho, agitação, uma coisa que lembre calma, sossego. E aí a gente pensa assim, será que isso é paz? Então, quantas pessoas sonham? Eu quero paz, eu quero me encontrar num lugar lindo, lá numa praia, numa rede, bebendo água de coco. Eu vou estar em paz. Não é assim que se fala? Vou me aposentar, vou parar de ter problema e vou estar em paz. Então a gente relaciona com paz. Quantas vezes podemos estar em lugares paradisíacos e a nossa mente, o nosso coração não estão em paz? Assim como podemos encontrar estabelecimentos locais que sejam um silêncio total. A gente pode dar como exemplo, à noite, um presídio, onde todos os detentos são obrigados a fazer silêncio. Ali é um lugar de paz? Sabemos que não é um lugar de paz. Uma pessoa que fala, eu fico sempre na minha paz, aí ela é calada. Mas um dia que ela é ali fustigada, a gente descobre que aquela paz era parecida com uma água, de um lago estagnado, parado, que no fundo tem o quê? Lodo e podridão. E na hora que foi mexido, aquilo veio à tona. Então aquilo não era paz. Aquilo era uma pessoa, que é quando a gente fala, não mexe com quem você não conhece, Porque a gente não sabe o que está ali no fundo. Então, são as concepções que nós, muitas vezes, ao longo da vida, nos enganamos com a questão da paz. Para nós realizarmos esse estudo e diferenciarmos bem a questão da paz e do mundo, nós vamos embasá-lo num pequeno trecho, onde o nobre espírito Emmanuel nos trouxe no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, na mensagem que tem intitulada A Espada Simbólica. É um pequeno trecho que nós trouxemos do texto e que depois nós iremos analisá-lo.
Então, o Nobre diz assim: na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar, sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar a tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido do mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Esse é o trecho. A partir daqui nós vamos dividir em tópicos. O primeiro tópico, em que Emmanuel nos diz: na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. O que são essas garantias interiores para como o mundo pensa a paz? O que seria? Seriam elementos externos, nós vamos buscar condições materiais que proporcionem segurança, estabilidade financeira, segurança física, relações sociais estáveis. Então, é aquela situação. Se eu consigo fazer a conquista de dinheiro, né, de um certo poder econômico, para realizar minhas vontades, os meus desejos, ter prazer nisso, eu estou com paz. Se eu posso estar próximo de coisas que eu gosto, materiais, de pessoas também que eu gosto, eu também estou em paz. Então, para o mundo, essas são garantias que ele fala, exteriores. Então, a paz do mundo, ela é relacionada com situações externas. Vamos reparar isso. Situações externas que não sejam abaladas. Então, eu estou em paz, contanto que ninguém perturbe essa minha paz. Então, eu não posso ter conflito, problema, não posso ter luta e nem sofrimento. Então, a gente já entendeu como que é esse caminhar para essa paz do mundo. Continua Emmanuel no outro tópico. Situação, né, que ele está falando aqui, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não pode endossar uma tranquilidade desse jaez, ou seja, dessa espécie. Então, é aquela criatura que, né, como eu já ouvi casos de pessoas que tiveram, né, se sentiam em paz quando estavam envolvidos em almofadas fofas, né, grandes, e com pessoas ali servindo ela. Um leva um copo d'água, o outro abana, o outro faz ali uma massagem. É ociosidade. Aquilo representa para aquela criatura estar em paz. E aí a gente começa a entender que essa paz, ela lembra o quê? O ócio, a preguiça. E Jesus não vai se identificar realmente com essa inércia. Porque Jesus é o quê? Movimento, é trabalho. Então, ele não poderia endossar um tipo de pensamento desse tipo de paz. Isso está em contraposição com Jesus. E aí, o que Jesus veio fazer, né? Ele veio justamente nos acordar. Porque nós trazemos o que chamamos de uma preguiça nativa. Preguiça nativa, num sentido figurado, é aquela ideia que fazemos assim, ai, deixa para lá. Deixa isso ficar quieto aqui. E não vamos mexer nisso ali. O negócio já está funcionando, tá bom. Não está funcionando bem, mas não mexe para não piorar. Então, é essa ideia que Jesus vem realmente nos retirar
desse sono enfermo que muitas vezes a alma se encontra. Estacionada, parada, não quer que mexa em nada, não quer que mude nada, deixa do jeito que está para ver o que vai dar. Esse é um momento. Então, muitas vezes ela fala, eu estou em paz, me deixa aqui nessa paz. Mas tem que entender que a paz do Cristo não coaduna com esse tipo de paz, que lembra preguiça e ociosidade. Depois, Emmanuel nos diz assim, olha, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, né, Jesus trouxe consigo a luta regeneradora. E aí a gente começa a relembrar que a paz do mundo é ausência de mudança, é ausência de luta, é ausência de problema. Quando eu estou com um problema, eu não estou em paz. Então eu luto para estar em paz. Eu quero a ausência de tudo que perturbe esse meu momento, que ninguém, né, atrapalhe, que nada, nenhum vento contrário venha atrapalhar. E qual é a marca do Cristo? Quando a gente lembra da vida de Jesus e de todos aqueles que se dispõem a segui-lo, que tipo de vida é? É uma vida de muita luta, é uma vida de muito sacrifício, é uma vida que vai ter sofrimento, é uma vida. Então, nós já reparamos que não tem tapete vermelho, né? Vai viver de forma, né, um tapete vermelho andando daqui para lá, sem um cisco no chão. Não vai ser isso. Jesus demonstra o tempo todo que a vida, a marca dele é a da abnegação e do sacrifício. Foi isso que ele nos passou. Esse é o nosso modelo. Como é que alguém que é nosso modelo, nós queremos ser nesse momento diferente? Então, se a gente está pensando em Jesus, a gente está buscando seguir Jesus, a gente tem que ver qual é a marca de Jesus. Qual é o estilo? Tudo na vida tem uma característica. Qual a característica de Jesus? Então, é o da luta. Por isso que ele fala, é diferente. E quando ele nos fala luta regeneradora, né? Trouxe consigo a luta regeneradora. Regenerar é formar novamente. Então, é um processo de renovação interior, onde nós vamos nos libertar das nossas imperfeições e progredir moralmente. Isso é a luta regeneradora. Vamos formar novamente. Vamos novamente nos renovar. Mas aonde? Internamente. Olha que Jesus fala em aspecto interno e o mundo fala em aspecto garantias externas, materiais. Bem, por fim, Emmanuel nos traz assim, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Bem, nesse momento, já entendemos que Jesus desloca essa batalha do mundo exterior, em que nós vivemos, caminhamos para conquistá-lo, e desloca para onde? Para o nosso interior. Já houve ali uma mudança. Então, essa será a paz do Cristo, que transcende, que vai além de qualquer circunstância externa. Porque ela é construída como? Para dentro. De dentro para fora. E não ao contrário. Então, de dentro para fora é que eu me renovo. Então, nós chamamos isso de reforma íntima. E aí nós passamos a pensar como é que nós vamos caminhar dessa busca exterior da paz do mundo para a paz do Cristo, que é interior. Bem, quando buscamos caminhar para a paz do mundo, no dia a dia da vida, o que nós lutamos? Para manter o que nós chamamos de equilíbrio daquilo que nós conquistamos.
sem juízo de valor. Mas nós queremos manter aquilo. Foi muito difícil conquistar. Em todos os setores da nossa vida, a gente não quer abrir mão. Então, a gente vai lutar para a manutenção dessas garantias, que a gente pode falar, são garantias exteriores. Manter tudo sem problema. E nosso foco, a gente passa a focar a nossa vida para a luta contra que tipo de inimigo? Porque se é uma luta, eu tenho um inimigo. Se quando está tudo bem eu não tenho inimigo, a hora que eu começo a ter inimigo, é porque as coisas já não estão bem. Quem são meus inimigos? É o mundo exterior, são circunstâncias exteriores. Então, meu foco é para tudo aquilo que possa criar um problema na minha vida equilibrada, do que eu entendo por equilíbrio, e as pessoas que possam vir me perturbar na minha paz, tirar daquele equilíbrio. Repare que os nossos inimigos são todos exteriores, porque é nosso mundo de paz do mundo. Ele funciona em nível, dependendo desse exterior para dentro de nós. Bem, então, a gente cria ali um script. O que acontece quando a gente vive assim? A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar todos. Ó, não pode chover hoje, porque hoje, né, eu fiz uma programação de ir para um lugar ao ar livre e não pode chover. Mas eu não estou mais em paz. Choveu, atrapalhou tudo. Já me agitei, já me aborreci, perdi a paz. Fulano não era para falar aquilo naquela hora, me atrapalhou. Então eu tenho um script até do que o outro vai falar. A gente monta um filme na nossa cabeça e quer que aquilo funcione daquela maneira. O sol, a nuvem. Hoje eu não quero mais calor, não. Está muito quente. Queria que esfriasse. Não, agora já esfriou muito. Agora eu quero calor. E a gente acha que vai, né, de alguma maneira, manter isso dessa forma. Reparem bem, o que chega a que ponto que dá um sofrimento quando nós nos frustramos, porque o mundo ficou diferente, porque a pessoa não fez da forma que nós imaginamos, não é mesmo? Então, a gente entrou na fase do controle. A gente acha que pode controlar tudo e todos. A gente quer controlar. Aí a gente vira aquela criatura, a gente nem percebe. O outro que convive com a gente percebe o quanto que fulano é controlador. Ele quer aquelas situações daquela maneira. Viver assim é uma paz? Controlando tudo e todos, com situações que dependem de mim, o sol, a chuva. Isso é paz ou é entrar na loucura? A gente já começa a ver, né, que tem um desequilíbrio ali. Isso é uma loucura. Isso não é paz, isso não tem nada a ver com paz. Isso é uma consumição de energia. Com tudo e com todo mundo. Tem que funcionar do jeito que eu organizei. E eu sofro se isso não funciona. E eu vou sofrer, porque as crises vão se sucedendo. E às vezes nós não vamos ter escolha. Não é assim que acontece? Muitas vezes a nossa vida está maravilhosa. E de repente, aquela pessoa que eu amo adoeceu. O outro que eu gosto desencarnou. Aquela pessoa que vive comigo, que é o meu xodó, não quer mais viver comigo, quer viver com outra pessoa. Posso ser mandado embora do emprego, ou posso ter sido uma reserva financeira e o governo mudou aí uma série de questões econômicas e eu me vi sem a minha reserva financeira. Pode acontecer um cataclisma e eu perder coisas e situações das quais eu gostava muito. E aí, né, a gente se pergunta, essas situações, às vezes elas acontecem na nossa vida, parece um rodízio, né? Vem uma, a gente resolve, depois vem outra, igual rodízio. Depois vem outra, e depois vem outra. Às vezes não, às vezes vem todo mundo junto. A gente fala, nossa, é tudo junto.
A gente fala, não estou aguentando, tá tudo junto. A gente tem que escolher, prefiro em rodízio ou prefiro junto, né? O que eu dou mais conta? E aí, o que esses problemas querem? Eles querem solução. Problema quer solução. A professora lá do primário passava para a gente um problema, o que ela falava? Dá a solução desse problema. A vida é assim, ela quer uma solução. E quando eu penso naquela solução, eu desenvolvo minha área intelectual com a minha área moral. Isso é progresso. E eu não quero isso. Porque eu não quero pensar, eu não quero resolver, eu não quero ter problema, não é assim? Mas a gente se pergunta, alguma dessas situações dependem só de mim? Depende de mim alguém ficar doente? Depende só de mim fulano não querer mais morar comigo? Depende de mim o meu chefe fechar lá a empresa ou o governo mudar lá as situações econômicas? Isso depende de mim. Isso não depende de mim. E eu continuo sofrendo como se tudo dependesse de mim. E aí a gente lembrou de uma frase que é atribuída a um filósofo, né, estoico chamado Epícteto, em que ele diz assim: não faça a sua felicidade depender daquilo que não depende de você. E nós, nesse momento, poderíamos reformular essa frase e colocar assim: não faça a sua paz depender daquilo que não depende de você. Então não posso fazer com que minha paz dependa de situações que não dependem de mim. Eu não tenho controle, eu tenho que entender que eu não tenho esse controle. E parar de sofrer. Bem, se a minha paz não depende de nada disso externo, de que depende então a minha paz? Bem, a gente vai falar de um outro tipo de paz, que a paz do mundo vai depender que você controle e nem durma, tentando manter isso com aqueles pratos da balança, né? Cada hora no lugar. Já viu que às vezes a gente está vivendo igual aquela mulher que trabalha no circo, vem um prato aqui, um prato daqui, malabarista, mantendo aquilo tudo funcionando. E tem uma hora que vai cair, porque é impossível. Então a gente começa a pensar, o que depende então de mim? Depende de mim criar recursos internos para eu poder lidar com essas adversidades, com essas circunstâncias exteriores que não dependem de mim. É isso que depende de mim. Recursos internos para eu não abrir mão do meu equilíbrio. Aí a gente começa a mudar, a raciocinar. Porque senão eu viro o quê? Um joguete, não é assim? Das circunstâncias exteriores. A gente vai viver ao sabor das emoções. Não tem como ter paz interior. Porque a gente lembra lá da folha solta, né, no vendaval. Ora ela vai para lá, outra hora ela vai para cá. Folha seca e solta. E às vezes a gente tem que parar para pensar. Será que eu estou vivendo assim? Ao sabor, né, dessas emoções, dessas circunstâncias exteriores. Tem hora que eu estou na gargalhada, aí tem hora que eu estou no chororô, tem hora que eu estou na dor, tem hora que eu estou na alegria. Aí tem hora que o mundo me sorri, tem hora que o mundo me fica triste. Aí a gente fica parecendo aquela coisa bem bipolar, não é? E a gente começa a parecer um pêndulo de relógio. Ora vai para lá, ora vem para cá. Entre 8 e 80. A gente está assim, ó, o tempo todo nesse vai e vem, por às vezes questões de minutos, quando a gente está contrário. Eu estava rindo, agora fulano está triste, agora está rindo, agora está triste. Por quê? Porque teve situações exteriores que modificaram a paz interior. Então não era paz. Aí a gente começa a pensar. A gente começa a pensar que se agora eu entendo que é interior, contra que eu preciso lutar para ter essa paz? Como é que vai formar
essa paz? Quem são esses inimigos? Se antes eu lutava para a manutenção da estabilidade de tudo aquilo que eu acredito, que me dá paz, e inimigo é tudo aquilo que causa essa frustração, quando eu venho para a questão, a parte interna, eu vou dentro do meu mundo interno, eu questiono. Então, quem são esses inimigos em qual eu preciso lutar? Nós vamos buscar também no Nobre Espírito Emmanuel, lá no livro Consolador, em que ele nos diz assim, com a questão, né? Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância, pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Olha só, aí a gente já começou a entender que a minha batalha será contra as minhas imperfeições, contra os meus verdadeiros inimigos, que são os responsáveis por eu perder, né, o que a gente fala, a minha paz. Então eu começo a focar, a observar, não mais para fora, para tentar equalizar o mundo exterior, mas para dentro de mim. Como é que está o meu orgulho, né? Eu tenho orgulho? Eu tenho egoísmo? Tem gente que pergunta, né? Todos temos, né? Em diferentes graus. É o que a gente está tentando, para ser feliz, vencer esses inimigos responsáveis, né? Por atrapalhar a nossa paz. Por que que a gente fala que são nossos inimigos? A gente já se reparou muito bem, quando a gente está com o nosso orgulho ferido, o que que a gente faz em relação ao outro? Vem alguém falar alguma coisa para a gente, para nos menosprezar. Ai, não mexe comigo não, sou muito legal, mas mexeu com o meu orgulho. Meu orgulho é imenso, uma baita de uma vaidade. Alguém cutucou isso. E eu que estava ali, parada, bonitinha, fazendo cara de gente boa, sai um negócio lá de dentro, né, que a gente fala, parece uma lava de um vulcão, derramando, queimando. Primeiro queima a gente, fica quente. Depois vai queimar quem estiver perto. A gente fala, estou queimando até sombra, né? Estou tomando café cru, eu mesmo fervo ele lá dentro, do jeito que eu estou queimando. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim esse orgulho todo. Sou egoísta, mexeram na minha coisa, tiraram alguma coisa que é meu, eu sou egoísta, como é que você vai mexer no que é meu? Eu empresto. Aí a gente empresta sim, né? Mas você devolve quando? A gente é egoísta, a gente tem essa dificuldade. O legal é a gente reconhecer. A gente fala, por que que eu me aborreci? Porque eu fui contrariado. A nossa raiva sempre é quando alguém contraria. A vida contrariou. Não era isso que eu queria. Não queria que fulano agisse assim. Não queria que fulano ficasse doente. Fiquei chateado porque fulano ficou doente. Está a me atrapalhar agora, porque eu vou ter que ir no hospital. Eu vou ter que cuidar dele. Ué, não é nem com a gente, imagina quando é com a gente. Aí a gente ira com Deus. Por quê? Eu, esse alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, não é? A gente começa a se questionar. Logo eu, aquele eu profundo que dói. E a gente começa, é isso que mexe com a gente. Então a gente fala assim, eu estou sendo contrariada. E isso está me cutucando, quando a gente começa a pensar. Porque quando a gente ataca esses inimigos, diminui esse ego inflado, essa vaidade, nós nos tornamos inatingíveis. Aquilo que o outro falou, a gente fala, pensando bem, ele está até certo, eu sou essa pessoa mesmo. Eu tenho essa dificuldade mesmo. A gente começa a reparar que a vida e o outro são os nossos mestres. Tem uns são doces
E tem uns que, como a doença é grande, é como um remédio amargo, que já chega perto da gente dizendo assim, eu preciso te dizer umas verdades. A gente já... Verdade não é uma coisa legal de se ouvir, né? Ainda mais dependendo como é que a pessoa está expressando, que tipo de voz ela está falando. Ela não chamou nem de docinho antes, o que vai vir por aí? Ela vai mexer. A gente fala, eu não quero saber não. Porque a gente concorda enquanto o outro está raciocinando com a gente e está mantendo o nosso ego estável. Na hora que o outro começa a lhe acionar, a gente já muda a posição. Até o corpo fala. A gente já olha sério para afastar, não é? Então a gente começa a reparar que tudo nosso fala. São emoções, é o corpo falando, berrando, para não sair daquela situação. Então isso é que nos leva a toda essa dor. No livro dos Espíritos, né, nós sabemos, na questão 913 a 917, nos ensinou lá a espiritualidade superior, que do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, quando o outro fala comigo de uma maneira que eu me senti tremer o meu vulcão interior, é porque ele me contrariou. É porque ele acionou o meu orgulho. Aí a gente dá uma racionalizada, dá uma desculpa. A gente fala, não, foi a forma como fulano falou, né? Ele me desrespeitou. Aí a gente começa também a parar para pensar, o que é respeito para você? E o que é respeito? O que é forma de falar? Por que isso na realidade te incomodou? Foi isso? Não foi. No fundo está o nosso egoísmo. A gente quer manter uma estrutura, porque a gente não sabe lidar com mudança, porque a gente não quer pensar em mudar. Então a gente quer mandar do jeito que está. Olha, não está maravilhoso não. Ainda tem gente que não fala, time que está ganhando não se mexe. Já perdeu de goleada, mas está falando isso, né? Time que está ganhando não se mexe. Mexe, porque não está ganhando. Se tivesse ganhando, a gente não estava sofrendo. A gente está sofrendo, tem alguma coisa estranha, está mexendo em alguma coisa lá dentro. E toda a raiz desse incômodo se encontra no egoísmo. Ele é a causa de todos os outros. Então a gente começa a observar a nossa personalidade e se situar no mundo. Até para a gente não ter, né, tanta dificuldade de relacionamento como nós temos. O nosso problema maior, como criaturas humanas encarnadas no planeta Terra, é o relacionamento humano. A nossa grande dificuldade de aceitar essa composição tão diferente, pensamentos tão diferentes. O que a gente entende por respeito, se muitas vezes o outro falou, já incomodou? Então a gente começa a se questionar. A gente fala, meu ego está muito inflado mesmo. Sou eu que tenho aqui que me... Né? Quando até os mais jovens falam, menos, né? Quando a gente pensa da gente, menos, diminui aí o que você acha de você. Dá uma boa diminuída, né? Então, quando é o outro que chega, e muitas vezes, quando o outro realmente, ele é um querido, ele é um amigo, ele aciona o que você tem de melhor. Nossa, como você está bonito hoje. Nossa, como você está bem. Ai, você está maravilhosa. Aí a gente fala, fui aos céus. Agora, quando o outro quer, é aquele que convive com a gente, ele quer tirar a gente do sério, ele vai lá e aciona justamente naquele botãozinho do ego inflamado. Basta que ele olhe e fale assim, até parece. Acabou. Acabou o dia, azedou tudo, não tem mais almoço, não tem mais papo, porque ele acionou. Porque eu dei o poder para ele acionar em alguma coisa que eu tenho em desequilíbrio. Porque se tivesse equilibrado, não seria tão fácil o outro me atingir daquela maneira. Posso até ficar calada, posso até não demonstrar fisicamente, mas
por dentro eu estou queimando. Eu posso até infartar calada. Aquilo vai subindo dentro da gente e está calado, fazendo cara de bonita, mas infarta. Infartou de quê? De raiva. Raiva pelo outro ter me contrariado. Então, nem sempre, ao grito, ao destempero, tem pessoas que conseguem, né, trabalhar aquilo ali com aquela, que a gente fala, né, aquela elegância, mas que por dentro estão queimando. Então, nesse momento, quando a gente compreende isso, nós passamos a utilizar essa espada em que Jesus nos fala, não mais para combater o outro. Não é mais uma espada para eu direcionar para as questões exteriores. A gente fala assim, o campo de batalha agora é interior. Eu não falei isso porque, eu não senti isso, eu não respondi dessa maneira, porque fulano falou, não foi nada disso. História não tem nada com o outro, não. O outro só serviu mesmo como instrumento da lei, como um professor, para eu me conhecer, porque eu não me conheço às vezes. Às vezes a gente tem uma ideia da gente tão excepcional que precisa que o outro chegue ali e fale assim, senta, né? Respeita aí o espaço, entra aí no teu quadrado, aí você vai encontrar aquelas pessoas assim que a gente fala, enquadrou. Às vezes precisa um bicudo com outro bicudo. O Tivo que falava, né? Eu bonzinho, tu bonzinho, quem amansa o burro brabo? Vem alguém para amansar o burro brabo. Então a gente começa a lembrar desse campo de batalha interior. É fácil? Não, não é fácil. É muito sofrido, né? É um campo de batalha. A gente fala, mas não tem sangue. Não tem sangue, mas tem muito suor e muita lágrima. Porque a gente vai chorar muito. Porque a concepção que a gente tinha de estabilidade, como é que eu vou abrir mão disso e vou começar a desconstruir? A natureza detesta o vácuo. O que eu vou fazer? Eu desconstruo para ficar um vazio? Não, eu tenho que desconstruir para me reconstruir. Então essa espada, ela é para eu cestar, para eu focar-me internamente. É quando eu passo a me reparar, o meu autoconhecimento. Então não foi, eu já entendi, eu falei assim, não foi porque o outro falou essa palavra, não, só porque eu realmente sou esquentadinha. É porque eu realmente não gosto que ninguém me compare com ninguém, eu não quero que o outro diga essas coisas. Porque eu sou orgulhosa. Pelo menos a gente já andou, quando a gente chega a essa conclusão, a gente já andou 50%. Porque até então, estava colocando poeira embaixo do tapete. Deixa quieto, ninguém mexe, deixa isso aí. Na hora que a gente começa a meter essa espada para dentro da gente, a gente já levantou esse tapete. Vai dar trabalho? Vai. A casa está em ruínas, há séculos. A gente foi deixando quieto há várias reencarnações. Então, vai dar trabalho. A gente vai ter que se reconstruir. E não é fácil se desapegar da personalidade, porque muitas vezes a gente reencarna apaixonado por nós mesmos, reeditando a mesma bibliografia. Eu sou assim mesmo, eu gosto de mandar, eu sou assim mesmo, eu gosto de liderar, eu sou assim mesmo. Por quê? Porque eu já venho trazendo essas várias reencarnações e não aceito outra concepção de maneira de pensar. Eu não aceito obedecer, eu não aceito entender que naquela reencarnação eu não vim para mandar mais nada, eu vim para aprender a obedecer, eu vim para aprender a ficar calado, eu vim para aprender a reparar o que o outro está me dizendo. Então eu dou um stop nisso, dou uma parada nisso. Não é porque essas situações adversas estão acontecendo, é para quê? Está me estimulando a pensar, a raciocinar e encontrar soluções. E a gente pensa mesmo, né, que essa luta interna, ela é hercúlea, porque é quando a gente vence o homem velho, que a gente costuma dizer que namora dentro da gente, pelo homem novo. Então, a gente, né, todos nós,
nós buscamos olhar e falar assim, vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer, mas eu preciso saber utilizar essa reencarnação, essa misericórdia divina, que é a reencarnação atual, com a doutrina espírita me fornecendo elementos de entendimento para eu caminhar, para eu evoluir. Porque eu não sei se numa outra reencarnação eu terei à minha disposição uma casa espírita. Eu não sei se eu vou nascer num país que me permita estudar a doutrina espírita. Então eu tenho que fazer esse trabalho. E é com a gente mesmo. Um pouquinho a cada dia. A natureza não vai dar salto, não. A gente não vai sair dessa reencarnação achando que vai se transformar em Francisco de Assis, porque não vai. A gente tem que entender que é um passinho. Se a gente fizer o nosso feijão com arroz bem feitinho, tá bom. Não é? Tá de bom tamanho, sem inventar muita moda, sem criar expectativa. É um passinho por dia. Hoje eu venci isso aqui, ó. Hoje, essa forma que eu respondi, eu já não respondo mais. Essa guerra que eu não entrei, já foi uma vitória conquistada. São vitórias. Eu já não repeti aquele comportamento que eu tinha. Na hora que o outro me acionou, que eu fiquei com raiva, eu já não respondi. Eu já estava com raiva. Não vou negar que eu estava com raiva. Mas eu estava em prece, pedindo a Deus para que Ele consiga me ver sob um outro ângulo. Deixa eu me ver naquele ângulo ruim, que a gente tem oportunidade de se burilar melhor. Eu já tenho uma outra atitude. Eu já guardo essa espada para o outro e eu trago essa espada para mim. Não é? Então, percebemos que a paz que Jesus nos promete é completamente diferente, né, que a gente pode falar da paz do mundo. É um estado de paz interior, profundo, e que esse estado de paz nos permite ser indenes, protegido das alternâncias. Se chove, se faz sol, se tem ventania, eu guardo a minha paz. Existiu uma vez um concurso de quadros mais interessantes e vários pintores fizeram obras belíssimas, diferentíssimas, né? E teve um pintor que fez ali uma árvore simples, um pequeno galho, colocou um ninho e botou um passarinho ali dentro e em volta, chovendo, 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 ele ali muito quietinho. E aquela ali foi o quadro que recebeu o prêmio pela mensagem que passou, né? O mundo pode estar caindo, mas se você está em paz, você está lá na sua, você confia em Deus. É a confiança. É a confiança no Pai, que nada acontece sem a permissão de Deus. Nem o outro que me perturba corre a necessidade de aprendizado. Então, é quando eu começo a ter mais confiança e deito-me mais nessa paz do Cristo. E aí a gente lembra que essa paz, ela não vai cair como um presente dos céus. Ela não é assim um maná, como se um dia já se imaginou. Ela é resultado de uma conquista feita com muita luta, com muito esforço, com muito sacrifício. Ela não é de graça. É com cada um vai conquistar a sua paz interior, não é? E essa espada renovadora do estudo é aquela que nós iremos pelejar dentro de nós contra esses nossos inimigos do nosso equilíbrio interior, dessas imperfeições. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele nos diz sobre o combate interior. Ele nos diz assim: todos iremos ser chamados, pois nem mesmo o apóstolo Paulo, que recebeu a visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar desse combate. Então, todos nós que somos desejosos da paz do Cristo, desejosos também que o mundo tenha paz, essa paz começa dentro de nós. É um movimento interno, de pouquinho em pouquinho, calar aqui, mandar uma vibração, entrar em prece, enviar um pensamento de tranquilidade, é manter a casa, né, que a gente fala, dentro de uma harmonia possível, com tantas vezes espíritos que pensam diferente.
Mas a paz começa dentro da gente. Que Deus, que Jesus, que os guias espirituais nos permitam realmente olharmos cada vez mais para dentro de nós e vencermos, sermos realmente gloriosos nessa luta interna, a cada reencarnação. E que possamos nos despedir sempre, desejando uns aos outros. A paz do Cristo esteja convosco. Muita paz a todos. Graças a Deus.